Bom, pessoal, uma das grandes dúvidas que nós temos sobre séries é como você pode identificar a convergência ou uma divergência delas. Começamos inicialmente pela adição de termos de uma sequência infinita. Imagina que eu tenho uma sequência formada pelos termos A1, mais A2, mais A3 e vou adicionando esses termos à medida que essa expressão vai se expandindo. Ou seja, essa expansão através da somatória de termos, a partir do primeiro até o infinito, é o que nós configuramos a chamar de série. Essa é uma série. E ela tem uma representação matemática muito famosa, que é descrita através de uma somatória, né? Que de maneira resumida pode ser escrita através dessa simbologia, A subíndice N, ou, se preferir, ela pode ser denotada através de uma contagem do primeiro até o infinito. Ok, no nosso processo, uma das principais razões de se estudar uma série é identificar se ela apresenta ou não uma soma. Se ela apresenta uma soma, ela vai ser configurada como uma série que nós vamos chamar de convergente. Ou seja, à medida que você for adicionando mais e mais termos de uma sequência, a tendência é que ela chegue até um certo valor. Se ela não apresenta soma, então trata-se de uma série que diverge. Então, eu vou apresentar aqui dois exemplos, um de uma série que converge e outro de uma série que não converge, para essa ideia ficar mais clara. Então, suponha que tenhamos a seguinte representação em série. Eu tenho uma expressão em série que começa de n igual a 1 até infinito, representada por uma lei de associação escrita como 1 sobre 2 elevado a n. O que isso indica? Que a partir de n igual a 1 eu vou adicionando os termos dessa expressão e construindo uma série. Eu posso fazer isso de maneira tabelar, colocando os termos em n em uma série e começando a contar os seus valores a partir de n igual a 1. Então, quando eu lanço 1, aqui retorna 1 sobre 2. Quando eu lanço 2, aqui retorna 1 sobre 2 ao quadrado. Quando eu lanço 3, isso aqui retorna 1 sobre 2 ao cubo. Ou seja, quando eu começo a construir os termos dessa série, ela retorna para mim meio, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo. E assim sucessivamente. Se eu quiser escrever de maneira mais simbólica, isso aqui é a mesma coisa que meio, mais 1/4, mais 1/8, e assim sucessivamente. O que a gente consegue observar sem fazer muito esforço é que cada termo a partir do anterior é menor, numa escala de meio. O que indica dizer o seguinte, que você vai adicionar mais termos, mas essa adição vai ficando cada vez menor pelo termo criado na sequência. Então, se nós reescrevermos essa tabela num outro formato, e agora pensarmos na somatória desses elementos, então nós teríamos algo assim. Nós temos um n, e aí eu vou começar a construir a somatória a partir do primeiro valor. Então, quando n for 1, essa soma é meio, que retorna 0,5. Quando eu somo 2, então eu vou somar o primeiro com o segundo termo, então eu vou somar meio mais 0,25, isso aqui é meio, isso aqui é 0,25, então a soma vai me produzir 0,75. Quando eu somo o terceiro termo, que é esse, que é a metade desse, que é 0,125, então eu vou chegar a 0,875. Então, sem fazer muitas contas, é interessante observar o seguinte, que à medida que eu vou somando os meus termos, a soma que eu tenho aqui na minha coluna direita vai ficando cada vez mais próxima de um valor. A tendência é que esse valor aqui em somatória seja igual a 1. Por que é próximo a 1? Porque
observa-se que à medida que você vai adicionando termos que cada vez menores do que o anterior numa escala de meio, essa soma aqui vai se aproximando de 1. Qual é a outra forma que a gente tem de identificar que isso daqui vai tender a 1? É usando o conceito de limite, onde a ideia é você observar o seguinte: olha, quando o limite dos valores de n tendem ao infinito, na expressão de 1 sobre 2 elevado a n, o que eu estou dizendo aqui? Que quando o n vai ficando cada vez maior, cada parcela, a gente está observando, ela vai ficando cada vez menor, produzindo uma soma cada vez mais discreta. Ou seja, voltando mais uma vez, o primeiro termo é meio, o próximo termo é 1/4, o terceiro termo é 1/8. Ou seja, o primeiro termo é 0,5, o segundo 0,25, o terceiro 0,125. Então a tendência é observar o seguinte, que à medida que esses termos vão ficando cada vez maiores, a tendência do termo, o próximo termo, é ficar cada vez mais próximo de quanto? De um valor. Esse valor, em termo, é obtido através da ideia de limite. Então, fazendo as contas, a gente observa o seguinte: olha, quando o n fica cada vez maior, essa constante ela não muda, mas esse número vai ficando cada vez maior. Consequentemente, a fração vai adquirindo um valor cada vez mais próximo de 0. Entenda, 0 é a tendência de adicionar mais e mais termos, mas ainda não respondi por que isso daqui é igual a 1. Como nós estamos trabalhando com uma série que tem uma característica peculiar, que é uma série geométrica, né? Uma vez que a razão dela é meio, que por sua vez é menor do que 1 em módulo, então nós sabemos de uma série geométrica que a tua soma pode ser calculada através da expressão A sobre 1 menos R, onde A é o primeiro termo e R é a sua razão. Então daqui eu tenho o seguinte, que como meu primeiro termo é meio, o 1 é da fórmula e a razão é 1 sobre 2, então daqui eu tenho meio, 1 menos meio é meio, e essa divisão retorna 1, ou seja, a soma que eu configurei como sendo 1. Então trata-se de uma série aí que é convergente. Agora, se trabalharmos com uma série divergente, o que nós teríamos nesse caso? Então, fazendo um exemplo oposto, nós teríamos 2 elevado a n, com n partindo de 1 e indo até o infinito. Nessa configuração, usando o mesmo raciocínio da tabela, você tem o seguinte: n, 2 elevado a n, quando n for 1 aqui eu tenho 2 elevado a 1, quando n for 2 aqui eu tenho 2 ao quadrado, quando n for 3 aqui eu tenho 2 ao cubo. Então, aqui eu retorno 2, aqui eu retorno 4 e aqui eu retorno 8. Ou seja, na minha expressão em série, você começa em 2, 4, 8 e assim sucessivamente. Não é difícil perceber que se nós pensarmos agora na tabela em termos da somatória, ou seja, da expressão de 2 elevado a n, com 1, 2 e 3, é natural observar o seguinte, que quando você vai adicionando mais e mais termos, 2 e 4, 6, 2 mais 4, 6 mais 8, 14, essa soma ela não vai tender a um valor, ou seja, ela vai para o infinito, ela explode. Então isso configura um caso clássico de uma série que é o que? Divergente. Qual é a outra maneira que você tem de verificar? É que, no caso oposto, a razão de progressão era meio, tratava-se de uma série geométrica convergente. A razão de progressão aqui é um R em módulo que é maior do que 2. Logo, se nessas condições isso ocorre, a série é divergente e, portanto, ela não apresenta uma soma. É isso, uma diferença bem simples que você consegue observar para um caso especial de séries do tipo geométrica. Beleza? Valeu!